Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de movimento uniformemente variado. O tema está aqui do lado, ó, página 14, funções horárias do movimento uniformemente variado. Vou começar aí com velocidade. Vamos lá então? Vamos lá então. Geek One, página 14, funções horárias do movimento uniformemente variado. Vamos ver ali, subtítulo velocidade. Diz assim: conforme foi comentado, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante e não nula. Então vamos lá, lembrando isso aqui. No movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração, ela é sempre a mesma, ou seja, ela é constante e ela é não nula, ou seja, ela tem um valor. Ela tem um valor. Então existe aceleração e ela tem um valor e ela é sempre o mesmo valor. Tendo seu valor igual ao da aceleração escalar média. Então, o que é a aceleração de um corpo? A gente vai calcular a sua aceleração média. Calculando a aceleração média, a gente tem, então, o valor de aceleração de um movimento uniformemente variado. E a aceleração média, pessoal, vou colocar a fórmula aqui ó, do lado aqui. Vocês lembram que é assim, a aceleração média se calcula fazendo a razão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. ΔV sobre ΔT, ok? Bom, continuando ali diz assim, tendo em mente essas características, é possível demonstrar uma importante equação relacionada à velocidade. Então, nós vamos mostrar uma equação que tem a ver com a velocidade, que se calcula a velocidade em um certo instante de tempo. Então, essa equação, ela mostra, vou colocar aqui de preto, essa equação, ela mostra como está a velocidade num certo tempo. Continuando, aí nós vamos precisar da velocidade inicial e vamos precisar da aceleração. A gente sabendo a velocidade inicial, sabendo a aceleração, a gente encontra uma velocidade num determinado tempo. Vou mostrar isso agora como funciona. Bom, aqui tem um desenho primeiro e diz assim, ó, para o movimento uniformemente variado, essa equação é expressa por, está aqui um ciclista, ele está com uma velocidade inicial, num certo tempo inicial, 0. Depois ele vai para um tempo final, que não diz qual é, para uma certa velocidade que a gente não sabe também qual é. Ok? Bom, a função está aqui embaixo, ó. Velocidade. Deixa eu subir a tela, senão vocês não vão enxergar. Aqui, ó. Aqui. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Deixa eu passar ela limpo aqui para cima. Colocar ela aqui, ó, junto com essa aqui. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No dia a dia, a gente dá um apelido para essa fórmula aqui. Tem gente que chama assim de... para a gente decorar, né? Sempre inventa uma palavrinha para a gente decorar isso aqui. Vocês lembram que é da posição, que era essa daqui, ó? O apelido era sorvete, né? Sorvete. Essa aqui da velocidade, nós vamos chamar de vovô ateu. Vovô ateu, só para decorar. Bom, a função é essa daqui. Nós temos então aqui a velocidade que a gente vai encontrar, sabendo a velocidade inicial, sabendo a aceleração e determinando um certo tempo. A gente consegue encontrar então a velocidade em função do tempo. Aí depois diz assim, descendo aqui, ó. Aqui embaixo. Pode colocar assim mesmo, não tem problema. Diz assim, a expressão denominada função horária da velocidade tem a forma de uma função de primeiro grau, certo? No tempo. Ela permite calcular a velocidade escalar instantânea, ou seja, a gente calcula a velocidade instantânea v, a velocidade que está naquele momento, né? Naquele momento que nós chamamos de tempo t, que a gente deseja. Então, a gente escolhe um tempo t para calcular a velocidade v. Ok? Vamos para a próxima página. Aqui nós temos a demonstração da função. Está toda escrita aqui, está na página aí do material. Mas eu vou fazer aqui à mão, do lado, do meu jeito aqui. Presta atenção. É bem parecido com o que está ali. A aceleração é ΔV sobre ΔT. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar isso aqui assim, ó. Vou deixar a aceleração mesmo. Se eu chamar aqui tempo final de t e o tempo inicial de 0, eu vou ter isso aqui embaixo, certo? Vou ter isso aqui embaixo. Aqui em cima
eu vou colocar velocidade final, vou deixar só o V, e velocidade inicial, vou pôr uma bolinha aqui, de velocidade inicial, tá? Poderia ser um I, mas por padrão, para a função, a gente coloca a bolinha de inicial. Ok, agora eu vou arrumar isso aqui. T menos zero é T, então vou passar limpo aqui. Vai ficar aceleração é igual. Aqui embaixo a gente vai ter só o T, e aqui em cima a gente vai ter V menos V inicial. Agora eu vou ajeitar isso aqui, eu vou passar o T para cá multiplicando, tá? Então vai ficar assim, ó. A vezes o T igual a velocidade menos velocidade inicial. Agora essa velocidade inicial aqui, ela está negativa, eu vou passar ela para lá. Ela vai ficar positiva, e vai ficar assim. Aceleração vezes o tempo, e aí o que era negativo ficou positivo. Então eu vou somar aqui com velocidade inicial. E aí esse V ficou sozinho aqui desse lado, eu vou colocar do lado de cá. V, ok? Então, olha aí, destacando aqui, essa é a função horária da velocidade, apelido vovô ateu, e ela está aqui demonstrada aqui também, do mesmo jeito, tá? Ó, ele fez todos os passos que eu fiz. Só que eu fiz mais, acho que minha explicação está mais passo a passo. Beleza? Seguindo. Bom, deixa eu só colocar aqui a função, vou colocar aqui do lado, velocidade, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Então nós temos uma função de primeiro grau. Quando nós temos uma função de primeiro grau, o nosso gráfico vai dar uma linha reta. Dá para viajar esse gráfico aí. Nós temos aqui uma linha reta, ó, crescente nesse caso. Ele representa essa função de primeiro grau. Agora vamos ver o que diz ali em cima. Ó. Gráfico de velocidade em função do tempo. Com a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, é uma função do primeiro grau. Tá, beleza, primeiro grau. Então tem essa fórmula genérica aqui, y a x mais b. Vou colocar aqui, ó. Nós temos aqui o a é o a mesmo, o t seria o x, e a velocidade inicial seria o b, e aí a velocidade aqui seria o y. Tá invertido? Não tem problema. Tá? Só a gente trocar de lado aqui, ó, ax mais b, isso aqui é o y. Então, a estrutura da equação de primeiro grau é essa daqui. E exatamente a função do vovô ateu, ela obedece a essa estrutura. Seguindo, o gráfico da velocidade em função do tempo será representado por uma reta, ok? Já falei isso. Ela será crescente se a aceleração for positiva, e ela será decrescente se a aceleração for negativa. Então nós temos aqui dois gráficos. Vou mostrar o primeiro aqui. Aqui primeiro está dizendo o seguinte: aceleração positiva, nós temos uma função crescente. Ela está subindo, subindo, subindo. Ela é crescente. Beleza? Nós temos ali o eixo V, esse eixo X aqui nós temos o tempo, e no eixo Y nós temos as velocidades. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no outro gráfico, deixa eu subir aqui a tela. Aqui embaixo nós temos um caso em que a aceleração é negativa. Neste caso o gráfico é decrescente, ele vai caindo, caindo, uma linha reta, função de primeiro grau. Nós temos no eixo X o tempo, e no eixo Y nós temos as velocidades. Repara que ele começa com uma velocidade inicial positiva, um certo momento a velocidade é zero, e a partir daqui a velocidade passa a ser negativa. No gráfico de cima, nós temos uma velocidade inicial negativa, esse gráfico vai crescendo, chega uma hora que a velocidade aqui é zero, e depois daqui para frente essa velocidade é positiva. Então nós temos um trecho com velocidade negativa, um trecho com velocidade positiva. Aqui um trecho com velocidade positiva, um trecho com velocidade negativa. Beleza? Ok, vamos seguir. Mais abaixo aqui diz assim: no gráfico de velocidade em função do tempo, a tangente do ângulo formada com o semi-eixo positivo dos tempos, então, ou seja, o lado positivo do eixo do tempo, pode representar numericamente o valor da aceleração. Vamos ver o que é isso, o que ele está querendo dizer. Ele está tudo escrito aqui, mas eu vou fazer diferente aqui. Ó. Vamos lá. Vocês lembram o que é tangente de um ângulo? Θ. Lembra da coca? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos dar uma olhada nesse triângulo aqui embaixo. Ó. Eu vou destacar ele com uma outra cor aqui. Vou destacar ele de verde aqui. Ó. Nós temos um triângulo aqui formado com o quê? Nós temos a linha do gráfico de velocidade.
Só terminar de pintar aqui. Olha só. Vou fazer de uma cor aqui diferente. Vermelho. Nós temos aqui a linha do gráfico. A linha do gráfico de velocidade é crescente, ou seja, aqui a gente já sabe que a aceleração é maior que zero, uma aceleração positiva. A gente acabou de ver. Nós temos aqui um eixo do tempo, que é horizontal. Então, eu vou traçar um eixo aqui horizontal também, aqui em cima, e um vertical formando, tem que ter a ver aqui com a velocidade inicial, a velocidade final, o tempo inicial e o tempo final. Essas quatro informações. Isso forma um triângulo. Sempre vai formar um triângulo assim, ou para cima ou para baixo. O importante é o quê? Esse ângulo aqui é o ângulo θ, esse aqui da tangente. O que é tangente? É cateto oposto pelo adjacente. Vamos dar uma olhada no que é o que aqui. Repare que nesse trecho aqui, esse aqui é o cateto oposto. Ó. Aqui nós temos o cateto oposto. E o cateto oposto, ele é a velocidade inicial, que está aqui, até a velocidade final, que está aqui. Essa diferença é o ΔV, que está colocado aqui. Ó. É o ΔV. Então, no lugar do cateto oposto, eu vou colocar ΔV. E aqui embaixo agora, ó. Aqui embaixo, nós temos o tempo inicial e nós temos o tempo final. Nós temos um ΔT, está colocado aqui, e eu vou colocar aqui no lugar, e ele é o cateto adjacente, que ele está encostado no ângulo. Então, eu vou colocar aqui ΔT. ΔV sobre ΔT. O que é ΔV sobre ΔT? É a aceleração, certo? Então, achando a tangente do ângulo, a gente encontra a aceleração do movimento. Okay? Vamos dar uma lidinha ali em cima de novo, que está dizendo, ó, a tangente do ângulo pode representar numericamente o valor da aceleração. Está aqui, ó, o valor da aceleração. A gente acha a tangente, a gente acha a aceleração. Beleza? Vamos para o próximo. Agora nós temos aqui. Pode-se também observar que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento realizado. A gente usa esse símbolo aqui, ó, a área é o deslocamento. Tem esse igual com N aqui. Cadê? Toda vez que você tem um igual com um N em cima, quer dizer numericamente igual. Quer dizer que a área é numericamente igual ao deslocamento. Tá bom? A gente calculando a área, automaticamente a gente encontra o deslocamento. Então tá aqui a área, ó. Ele está marcado de azul ali. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. De amarelinho assim. Olha só, calculando esta área aqui, a gente está calculando o deslocamento do automóvel. Então, a gente vai saber, você tem um carrinho aqui, ó. Aí ele andou até aqui. O que você tem aqui? Você tem um ΔS, certo? Então, olhando o gráfico, calculando a área embaixo da linha da velocidade, a gente vai encontrar o deslocamento do carro até esse tempo t aqui. Beleza? Nesse caso aqui, você tem um trapézio. Vocês lembram como é a área de um trapézio? Para calcular a área de um trapézio é assim, ó, a área é... Você vai pegar a base maior do trapézio, vai somar com a base menor do trapézio e vai tirar a média, ou seja, vai dividir por 2, e aí você vai multiplicar pela altura, que eu vou colocar como H aqui. Então, você tem que fazer essa fórmula aqui. Tá? Neste caso, repare que o trapézio ele está assim, ó, ele está desse jeito, assim, ó, deitado. Mas se a gente vira ele, ele fica assim, ó. Fica assim. Vou apagar aqui. Opa. De novo. Fica assim. Deitado ele fica assim. Então você tem aqui a base maior. Aqui em cima você tem a base menor. E isso daqui é a altura. Certo? Então deitadinho aqui nós temos o seguinte, ó. Isso aqui é a base maior. Este aqui é a base menor, Bzinho. E esta parte aqui é a altura. E você vai jogar nessa fórmula aqui para poder calcular. Repare que tem alguns gráficos que eles começam assim, ó, eles começam aqui no zero, eles começam no zero e crescem. Então, quando você for calcular a área, nesse caso aqui, você vai ver que é um triângulo. Olha só, aqui você tem um triângulo. Neste caso aqui, você vai calcular a área do triângulo. E vocês lembram como é a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Beleza? Então, a gente pode ter trapézio, pode ter triângulo. Beleza? Ok, vamos lá.
Bom, aí na sequência nós temos aqui um exercício resolvido. Acompanhe comigo aqui. Exercício da PUC, de Minas Gerais. O gráfico a seguir mostra a velocidade como função do tempo de dois objetos em movimento retilíneo que partem da mesma posição. Então tá aqui, ó. Nós temos um gráfico aqui vermelho, aliás, o azul é o corpo A linha vermelha representa a velocidade do corpo B. Dá para verificar que os dois gráficos são crescentes, as duas linhas são crescentes. Então nós temos duas acelerações positivas. Dá para ver também que a linha azul ela está mais inclinada, mais em pé do que a linha vermelha. Isso quer dizer que a linha azul tem uma aceleração maior do que a vermelha. Quanto mais em pé tiver a linha, tá? Quanto mais em pé tiver a linha, maior é a tangente, maior é a aceleração. Tá bom? Então a gente já sabe que a aceleração do A vai ser maior que a aceleração do B. E as duas acelerações, essa daqui é maior que zero e a aceleração do B também é maior que zero. São coisas que a gente já sabe só de bater o olho aqui no gráfico. Outro detalhe, nós sabemos qual é a velocidade inicial do A. A velocidade inicial do A está aqui, ó, é zero. Nós sabemos também quanto é a velocidade inicial do B. É 8. E a gente sabe que depois de 5 segundos, os dois estão com a mesma velocidade, 12. Ok? Então, como que a gente pode fazer aqui? Porque o exercício vai pedir o seguinte, olha só. Ele quer as acelerações de A e B no instante 2,5 segundos. Tá? Vou fazer assim, eu vou montar uma função para cada um, vou ver o que falta, vou encontrar o que falta para depois ver como fica no 2,5. Vai ser assim. Ó. Vamos fazer primeiro para o corpo A. Vou colocar assim, A. Vou colocar a função aqui, vovô, ateu. Vou colocar os valores que eu encontro no gráfico. Vamos lá. Qual é a velocidade final? Eu vou considerar esse ponto aqui como velocidade final, tá? Então, vamos considerar só esse trecho até o pontilhado aqui, até 5 segundos. A velocidade, quando nós temos 5 segundos, a velocidade é 12, certo? A velocidade inicial do corpo A, tá aqui, ó, é zero. A velocidade inicial é zero. E a aceleração nós vamos encontrar, certo? Então, já vou encontrar aqui a aceleração para o corpo A. Vou tirar esse zero daqui, vou passar o 5 dividindo, a gente vai ter 12 dividido por 5. E a aceleração será de... Vamos lá, quanto que dá isso aqui? Eu não sei quanto é 12 por 5, mas eu sei o dobro, 24 por 10. 24 por 10 a gente sabe é 2,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Achei a aceleração do corpo A. Agora vamos ver o corpo B aqui. Corpo B, nós temos velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Mesma coisa, agora para o corpo B. Eu sei que no tempo 5 segundos, a velocidade é de 12. A velocidade inicial do corpo B está aqui, ó, é 8. A velocidade inicial é 8 e a aceleração nós vamos encontrar. Vou passar primeiro o 8 para lá subtraindo, tá? A gente não pode passar o 5 dividindo primeiro, a gente tem que passar esse termo independente primeiro, tá? A gente passa sempre o que está somando ou subtraindo antes da multiplicação. Então, vou passar o 8 subtraindo, vai ficar 12 menos 8 igual a 5A. Só invertir aqui, tá? Vou fazer de novo esse A aqui que tá meio magricelo. A. Opa. A. Aí, 12 menos 8 é 4 e o 5 agora sim ele vai dividindo, vai ficar aqui embaixo e o A vai ficar sozinho. Vou passar para cá. Eu não sei quanto é 4 quintos, mas eu sei quanto é o dobro. O dobro é 8 décimos. 8 décimos a gente sabe escrever. 8 décimos é 0,8. Ok? 0,8 metros por segundo ao quadrado. Agora o exercício diz o seguinte, a gente colocou 5 segundos aqui, mas ele está pedindo tempo de 2,5 segundos. Ele está pedindo quais são as acelerações. Mas veja só o que diz. Nós temos um movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, ela é sempre a mesma. Então, se a gente encontrou a aceleração para 5 segundos, quando nós tivermos 2,5 segundos, a aceleração é a mesma. Então, a resposta é justamente o que a gente acabou de fazer. A resposta é isso aqui, 2,4, 0,8. Repare que a aceleração do corpo A é maior que a aceleração do corpo B. A do A é 2,4, a do B é 0,8. Ok? E as duas são positivas. 2,4, 0,8. Já falei que existe aceleração negativa, né?
quando você tem o ΔV, ele vai diminuindo. Você tem números maiores para números menores. Bom, vamos dar uma olhada nas alternativas ali? Nós temos aqui, ó, 5 e 4? Não. 2,4 e 0,8? Sim, está aqui. Essa é a resposta. Vamos só assinalar aqui. Essa aqui é a resposta, letra B. É a resposta do exercício. Ok, pessoal? Vamos prosseguir para o próximo. Vamos lá, o segundo exercício resolvido aqui da página. Está dizendo assim, essa aqui acho que é da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ao separar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele pode ser descrito de forma aproximada pelo gráfico apresentado a seguir. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Ele começa com 0, está em repouso, está parado. Ele começa a correr, repare que ele vai aumentando a sua velocidade, ou seja, ele vai acelerando, a velocidade vai aumentando, até depois de 4 segundos a velocidade chegou a 12,5 metros por segundo. A partir daí, de 4 segundos até 10 segundos, ele mantém a mesma velocidade, ele fica com a mesma velocidade, ou seja, velocidade constante. Já dá para reparar aqui o seguinte, que esse trecho aqui, ó, ele acelerou. Então, nesse trecho, nós temos um movimento uniformemente variado. Nesse trecho aqui, ele manteve a velocidade. Então, aqui a gente tem um movimento uniforme. Certo? Então, nós temos o primeiro trecho em que ele acelera, movimento uniformemente variado. O segundo trecho em que o movimento é uniforme. Outra coisa que dá para reparar é que esse gráfico aqui ele é crescente. Se ele é crescente, nós temos uma aceleração positiva. Tá? Aceleração positiva. Ok, deixa eu apagar essa flechinha aqui que está feia. Tá. Aí o exercício diz assim, ó, a velocidade média desse corredor em metros por segundo é d. Ele quer a velocidade média desse corredor. Bom, a gente tem aqui, se ele tivesse seguido reto desde o início aqui, assim, mesma velocidade, a gente já saberia que a velocidade média é aquele valor ali, 12,5. Mas não é isso. Ele começou do zero e foi aumentando até 12,5. A gente calcula a média dessa velocidade. Vocês lembram que a fórmula para a velocidade média é essa daqui, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? Eu tenho que saber o quanto ele andou, quanto tempo isso durou. Quanto tempo durou, eu já sei. O tempo durou de 0 até 10 segundos. Então, eu posso de 0 até 10, você tem 10 segundos. Então, vou colocar o 10 aqui. O ΔT é 10. Só que quanto ele andou, o ΔS? O gráfico não mostra o ΔS, mas é possível calcular ele. Como? Simplesmente calculando a área embaixo do gráfico. Toda essa área aqui, ó. Aí. Então, a gente calcula essa área verde e a gente vai ter o quê? A gente vai ter numericamente o deslocamento. Vou colocar aqui. Calculando essa área, numericamente a gente tem o ΔS. Esse N aqui não precisa pôr, tá, pessoal? Estou colocando aqui, mas é só para dizer que é numericamente igual. Você não precisa pôr no caderno, nem na prova, nem em lugar nenhum. Se colocando só igual já está bom. A área é igual ao ΔS. Ok? Bom, aí nós temos o que então? Nós temos essa figura geométrica aqui para calcular a área. Que figura geométrica é essa? Tá bem certinho. Ele é um trapézio, certo? Como é que a gente calcula o trapézio? Vamos lá. Calcular a área do trapézio aqui. A área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, a área é... Quanto vale a base maior? Vamos lá, vamos procurar a base maior. A base maior é essa aqui de baixo, ó, de 0 a 10. Então, ela vale 10. A base menor está aqui em cima, essa aqui. A base menor vai aqui do 4 até o 10. Quanto é de 4 até 10? É 6. Então, nós temos mais 6. E embaixo, nós temos um 2, e aqui nós temos a altura ainda para fazer. A altura é essa daqui, ó. A altura vai de 0 até 12,5. Então, nós temos 12,5, 12,5. Vamos fazer todo esse cálculo aqui, nós temos 10 mais 6 é 16, dividido por 2, vezes 12,5. Como eu coloquei pontinho, vamos continuar com o mesmo esquema. Pontinho aqui, 12,5. 16 dividido por 2 é 8, vezes 12,5. Vamos fazer o cálculo do lado de cá. 12,5 vezes 8
Nós temos 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 2 16, com mais 4 é 20, 8 vezes 1 é 8, com mais 2 é 10, nós temos uma casa para colocar vírgula, 100. Então vamos colocar aqui, ó. A área, ela é numericamente o deslocamento e nós acabamos de calcular que deu 100 metros. 100 metros, né? Deslocamento a gente mede em metros no sistema internacional. Repare que aqui está tudo no sistema internacional, metros por segundo, segundo. Beleza? Então eu vou colocar o 100 aqui, ó, aqui embaixo, 100 no lugar do ΔS e vou fazer o cálculo. 100 dividido por 10 é fácil, 10 metros por segundo, porque é velocidade, né? Velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Essa é a resposta. Vamos procurar ali a alternativa. Letra A não é, letra B. Nós temos aqui então a letra B como a resposta de velocidade média desse trecho aí que nós calculamos. Ok, pessoal? Seguinte. Então, só para finalizar, pessoal, vou deixar uma lista aqui para vocês, aliás, duas listas aqui para vocês. Essa lista aqui, ela tem aceleração média e função horária da velocidade, que nós vimos agora, né? E nós temos aqui uma lista 8, não liga para o número não, tá? De 5 para 8 não tem problema. Nós temos essa lista aqui que ela é sobre gráfico. Olha só, nós temos os gráficos de velocidade em função do tempo. Então, tem bastante exercício aí. Tá? São 12 exercícios em cada lista. Tem alguns que são bem fáceis de fazer, você vai fazer bem, bem rapidão, tá bom? Nós temos 2 semanas de recesso e que eu vou continuar, eu vou postar as duas atividades aí. Vocês vão se preparar para as provas, né? Para a volta. Quando voltar, teremos as provas. Você já deve ter recebido os recados. Mas eu vou postar ainda pelo menos um vídeo de uma vez ou 2 vídeos separadinhos aí, resolvendo cada uma dessas listas, tá bom? Para vocês poderem se preparar para as provas. O conteúdo é até aqui, né? Então, desde que nós vimos desde o início até aqui. E aí vocês se preparem. Qualquer dúvida pode me contatar aí. Estamos aí. Ok, pessoal? Valeu! Um abraço e até breve.